Irmãos, hoje eu estou dando sequência à série Extraordinária Fé Ordinária. E olha, irmãos, estou muito contente pelos feedbacks que eu estou recebendo, pelos testemunhos que eu tenho escutado, especialmente testemunhos no âmbito de ressignificação dos seus dias. Tenho percebido, irmãos, o quanto que tem sido necessário essa série de mensagens, né? Porque isso tem a ver com o nosso dia a dia. Então, muitas pessoas testemunhando de coisas que elas estão sendo confrontadas, que elas estão tendo que reajustar, ressignificar, muito pelo fato dos nossos entendimentos, as motivações estarem equivocadas. E quando entramos na seara do trabalho, isso tem a ver com aquilo que toma as horas do nosso dia, envolve aí 40, 60, 70 horas por semana. Então, realmente, é um grande sofrimento você trabalhar sem significado, você trabalhar sem a motivação correta, ou distante de uma percepção de cumprimento da vontade de Deus. Então, realmente tem sido, graças a Deus, necessária essa série. Na primeira parte falamos sobre uma vida comum, sobre a beleza que há na vida comum, dos atos comuns, compreender e valorizar a beleza que há no dia a dia, no cotidiano que Deus nos confia. Na parte 2 nós entramos na integração entre fé e trabalho. E hoje, irmãos, nós vamos, ainda dentro dessa série, estar concluindo esse pensamento ou esse equilíbrio entre fé e trabalho, ou como nós trabalhamos a partir de uma fé centrada em Deus. No domingo passado eu tratei sobre as visões equivocadas acerca do trabalho. Então nós falamos aqui do trabalho enquanto castigo, falamos do mito de Sísifo, falamos aqui do trabalho como algo secular, né? Uma visão tão espalhada no meio das igrejas evangélicas, esse entendimento de que o que é feito do lado de fora da igreja é algo secularizado, né? Então talvez não seja tão espiritual quanto o trabalho aqui dentro da igreja. Nós derrubamos aí, eu creio, esse entendimento equivocado. E também falamos sobre o trabalho como idolatria. E dando sequência a esse equívoco de pensar o trabalho como idolatria, nós vamos avançar em alguns textos hoje, que eu creio que vão trazer um maior reforço para nós sobre o significado do trabalho, sobre motivações corretas, e vamos encerrar a mensagem também falando um pouco sobre descanso. Então, irmãos, nós começamos aí com um texto muito poderoso, em Salmo 127, onde o autor vai dizer: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O salmista aqui está sendo muito enfático em demonstrar que existem basicamente dois tipos de construções na vida, ou dois tipos de trabalho. Um que é inútil e outro que não. E percebe que aqui a utilidade que ele está empregando não está vinculada à produtividade, mas ao entendimento ou não, se Deus faz parte daquilo que está sendo construído. Aqui ele não está qualificando um tipo de trabalho no nível de produtividade. Olha, essa produtividade é boa e a ausência de produtividade não serve para nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe uma construção, existe um trabalho que ele tem significado. Ele está debaixo de uma conceituação de propósito. Então percebe, irmãos, que a palavra, e desde domingo eu venho trabalhando isso, a gente não está tratando simplesmente se dar resultado é bom ou ruim, irmãos. É evidente que todo mundo aqui quer dar bom resultado, amém? É óbvio, até tratamos aqui sobre uma das maneiras da gente expressar a Cristo no ambiente de trabalho, é sendo extremamente competente, irmãos, excelente, diligente, amém? Por vezes você não vai conseguir ter um espaço no seu trabalho, de criar um culto semanal no seu trabalho, de ter um momento de oração no seu trabalho. Por vezes você não vai ter uma única oportunidade em anos no seu trabalho de realizar tal feito, embora seja maravilhoso, aqueles que conseguem absorver isso para o dia a dia de trabalho, um momento de oração, um momento onde juntam todos os colaboradores para cultuar ao Senhor, maravilha, irmãos, mas essa não é a realidade da maioria das empresas e dos maiores setores de trabalho, amém? Então nós precisamos entender que a missão de salgar a terra, de ser luz do mundo, é extremamente desafiadora. E ela começa por uma execução excelente. Entende? Por mais que nós tenhamos coisas que nos desmotivam, nós continuamos motivados em entregar o nosso melhor. Porque trabalhamos não para homens simplesmente, mas para o Senhor. Glória a Deus, irmãos. E aqui o salmista está trazendo essa expressão forte para nós, que é a expressão da utilidade. Irmãos, uma das coisas que nós vivenciamos hoje em dia é a idolatria da utilidade, de buscar um significado a partir do que eu sou útil. Isso está vinculado a partir do que eu performo, a partir do que eu consigo entregar. Irmãos, entenda, o texto aqui ele está demonstrando que o Senhor, ele deve ser a base, a referência, deve ser a partir dele que tudo que nós nos empenhamos a fazer, seja aqui uma construção de uma cidade, um trabalho, seja até o nosso sono, deve partir do Senhor. Então o texto aqui, irmãos, ele não está resumindo a nossa vida ao ser útil
ou ser inútil. Mas ele está dizendo que uma vida distante do Senhor, ela perde o seu brilho, ela perde o seu significado. E inclusive aquilo que nós produzimos, entregamos como resultado, no fim, não tem utilidade alguma. Então, é necessário se aproximar desse texto com cuidado. Por quê? Eu quero começar a trabalhar com vocês aqui duas expressões importantes, que é identidade e trabalho. Repete comigo, identidade e trabalho. Perfeito. Identidade e trabalho estão extremamente conectadas, extremamente ligadas. No entanto, uma compreensão equivocada sobre a relação entre identidade e trabalho gera muitos desastres a nível existencial. Por quê, irmãos? Muitos buscam se definir por aquilo que eles produzem. Então, nós temos esse costume e, vamos dizer assim, a nível de sociedade, é o que é aceito. Amém? É aceito dessa maneira. Aquilo que você faz bem, aquilo que você entrega bem, geralmente é aquilo pelo qual você é definido, é ou não é? Nós estamos aí em ano de eleições e é extremamente comum que muitos candidatos não se identifiquem apenas pelo nome, mas geralmente eles colocam a sua atuação antes do nome, não é? Porque de alguma maneira a sua atuação, e obviamente ninguém que é muito ruim em algo vai utilizar aquela atividade que ele é ruim para ancorar a sua campanha eleitoral. Então ele vai pegar uma atividade no qual ele se julga bom, ou socialmente ele é aceito, ele é valorizado, e ele coloca ali como um destaque. Não estou dizendo que é errado, amém, irmãos? Não estou dizendo que é errado. Mas é o socialmente aceito. Então a pessoa é um bom médico, então o candidato é o doutor tal. Ele é um bom, qualquer outra área, engenheiro, então é engenheiro tal. Não há nada de errado. O que eu estou dizendo é que para a nossa sociedade é extremamente comum a gente associar quem a pessoa é com aquilo que ela faz. De tal maneira que o tempo vai passando e ela mesma já passa a se identificar dessa maneira. E isso não estou nem falando de pastoreio, mas de outras atividades. E até mesmo quando a pessoa vem a falecer, ela vai ser identificada no seu velório como a profissão junto com ela. Então é o professor tal, é o doutor tal, etc, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós estamos em meio a uma cultura, estamos inseridos num tempo, numa geração, numa era, numa sociedade, que isso é o natural. Associar de maneira direta quem você é com aquilo que você faz. E o que eu estou propondo aqui, segundo as Escrituras, é que existe sim um tipo de relação. Mas essa relação ela não define exatamente ou plenamente a tua identidade. No entanto, aquilo que você trabalha, aquilo que você executa e como você trabalha, tem sim uma relação direta com quem você é. Então uma coisa é aceitar que a tua utilidade, a tua produtividade te define. Não é isso que a palavra diz, amém? Em hipótese alguma. Mas a palavra dá sim crédito a uma relação que há entre quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Então, eu creio que está muito claro ao longo dessa série que sim, Deus está envolvido em cada tipo de atuação na sociedade e não apenas no serviço que nós chamamos de serviço religioso. Então Deus levanta advogados, Deus levanta funcionários públicos, Deus levanta médicos, Deus levanta veterinários, Deus levanta pessoas em diversas áreas da sociedade, sendo esse meio de trabalho lícito, honesto, moral, amém, irmãos? Quando nós falamos aqui que Deus abençoa e Deus levanta pessoas em toda forma de trabalho, é evidente, irmãos, que Deus não está envolvido com pessoas que estão ali alimentando a indústria pornográfica, por exemplo. Glória a Deus, irmãos. Ô pastor, isso é óbvio, mas nós estamos vivendo um tempo que o óbvio tem que ser dito, amém? Então só para deixar claro. Então é evidente que aquilo que é moral, que é honesto, que é justo, ok, aí Deus está levantando pessoas em cada uma dessas áreas da sociedade. E nós precisamos tomar cuidado. Boa parte do nosso tempo está dentro daquilo que nós atuamos, trabalhamos, nos empenhamos, geramos enquanto produtividade. Então é muito comum essa associação direta. Então primeiro, eu preciso examinar se aquilo que eu faço tem utilidade perante Deus, se ele está envolvido ou não, e não apenas por aquilo que eu produzo. Segundo, eu preciso examinar se eu me sinto bem comigo mesmo apenas quando estou produzindo. Tem pessoas que enquanto elas produzem e entregam, elas se sentem úteis, então elas se sentem satisfeitas. Mas ninguém consegue produzir bem o tempo todo. Ninguém consegue ser útil o tempo todo. Ninguém consegue performar em alto nível o tempo todo. Então isso é sintomático. Quando uma pessoa se ambienta, ela está viciada em se definir pelo que ela faz. Quando ela não faz
bem aquilo que ela costuma fazer, ou quando alguém faz melhor que ela, rapidamente ela se frustra. Rapidamente ela sente abalada, porque a identidade dela está plenamente ancorada, fundamentada no que ela produz. E a proposta de Deus é outra. A proposta de Deus é: eu quero definir quem você é a partir do meu trabalho, não do seu. Deus realizou um trabalho, amém? Ele define esse trabalho, ele realiza esse trabalho, e a nossa identidade ela deve ser descoberta a partir do trabalho concluído de Deus. E isso, irmãos, de alguma maneira é harmônico nas Escrituras. Tanto em Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde Deus descansa da obra que ele havia terminado, como João 19:30, onde Jesus declara que a obra foi consumada. Então, é possível perceber dois grandes marcadores aqui, onde Deus define, consuma o seu trabalho, e então a história do homem se inicia. Jesus Cristo consuma o seu trabalho, e então agora a história do ser humano se reinicia na relação com Deus. Isso significa algo para nós. Então eu não me defino a partir do que eu faço, eu me defino a partir do trabalho que Deus / Jesus realizaram. Quem entendeu, diga amém. E eu quero citar um texto aqui importante para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Se puder jogar para nós no telão, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Isso aqui é um texto maravilhoso, é uma parte um tanto quanto introdutória de um tema sobre ressurreição. E o apóstolo Paulo, puxa para o 9, por favor. Eu falei 10, mas puxa para o 9. Paulo ele vai começar a fazer uma defesa sobre a doutrina de ressurreição dos mortos. Eu não vou entrar aqui em detalhes da doutrina de ressurreição, eu quero só apontar algumas questões. Mas antes de começar essa defesa, falando sobre a ressurreição, ele vai começar a enaltecer a mensagem que ele vai pregar, e ele vai falar sobre ele. E olha só o que Paulo aponta: pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Vamos repetir, diga assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém? Então percebe que Paulo, de maneira simples e objetiva, ele está dizendo assim: quem eu sou não é definido pelo que eu faço, mas é definido pela graça. E graça, irmãos, é difícil nós definirmos graça. Fé tem definição nas Escrituras. Graça é algo que não tem uma definição clara e objetiva. Então alguns vão se aventurar em dizer: bom, a graça é o favor imerecido. Está errado? Não está errado, mas pode ser mais amplo, amém? A gente pode dizer que a graça é o amor materializado, está certo. Podemos falar que a graça é o amor comunicado, é a comunicação do amor, está correto. Podemos dizer que graça é a maneira pela qual a presença de Deus conecta o ser humano no impossível, está certo. Então, a graça é difícil a gente definir exatamente, ela vai envolver diversas conceituações. O que Paulo está deixando muito claro é o seguinte: pela graça sou o que sou, é o quê? Pela obra de Cristo, pelo que Cristo realizou, pela consumação da obra de Cristo, que foi o ato de graça, amém? Pelo próprio Cristo, que é a personificação da graça, a comunicação mais plena e sublime do que é o amor de Deus. Pela obra de Cristo, por causa de Cristo, eu sou quem eu sou. Paulo está deixando muito claro a definição de quem ele é. E isso, irmãos, é justamente o que vai motivar a sequência do versículo. Porque Paulo então vai falar sobre trabalho. E parece apenas um detalhe das Escrituras, talvez seja, mas é um ordenamento significativo para nós aqui nessa manhã. Paulo está deixando muito claro: pela graça de Deus eu sou o que sou. Então quem nos define, ou seja, a nossa definição enquanto homem, enquanto mulher, está na obra da graça de Cristo. Enquanto você se define pelo que você produz, enquanto você permitir que o seu trabalho entregue para você o rótulo existencial, irmãos, entenda, eu vou dizer mais uma vez isso: ninguém consegue produzir bem o tempo todo. Você não vai produzir o quanto você produz até o fim de seus dias. As oscilações são naturais, e não há nada mais comum do que outras pessoas surgirem melhor do que você. E se nós controlarmos bem o nosso orgulho, nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, sim ou não, irmãos? Então é um equívoco muito grande, é um erro muito grande, é uma armadilha você se definir pelo que produz. Agora, não se definir pelo seu trabalho não significa também que você não tem que trabalhar, amém? Isso vai para outro extremo. E aí o texto vai dizer: e a sua graça para comigo não foi, olha a expressão, inútil. Então essa mesma graça que nos define é também a graça que nos coloca em, diga, movimento, amém? Então percebe que eu chamaria de um macrotema das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Deus não compactua com o preguiçoso. Isso não é apenas em Provérbios não, que o autor vai dizer: olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Isso também não é apenas a teologia paulina, que vai dizer: olha, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma.
Isso é toda a narrativa das Escrituras, começando em Gênesis. Deus trabalha. E no descanso de Deus o homem passa a viver. E aí o homem tem responsabilidades de trabalho antes da queda. E depois da queda continua trabalhando. O trabalho perde o seu significado a partir de Deus. O homem deixa de trabalhar a partir de Deus, mas o trabalho continua sendo trabalho. A maneira do homem interpretar a produtividade dele muda, porque agora ele não parte mais da relação com Deus, ele parte apenas de si mesmo. Mas isso não torna o trabalho algo maléfico. O trabalho que não é construído a partir de uma motivação, de uma conceituação, de uma inspiração, de um senso de propósito divino, ele vai se tornar inútil, por mais que ele dê resultado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tá bom. Aí ele vai dizer: antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está deixando muito claro, irmãos, porque se você corta só aquela parte que ele diz assim, eu trabalhei mais do que todo mundo, parece que Paulo está simplesmente se comparando e se colocando como maioral. Mas ele está trazendo um equilíbrio na fala dele, porque no versículo anterior ele acabou de dizer o quê? Eu sou o menor de todos. Ele parte o assunto da humildade, mas isso não anula a sua atividade. Só que ele justifica a sua atividade não pelo próprio orgulho, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E ele, entende, irmãos, Paulo é identificado nas Escrituras não apenas como um pregador ou um apóstolo, mas também como um fazedor de tendas. Paulo não era alguém que estava exclusivo no ministério, por assim dizer. Embora ele tivesse toda uma vocação missionária, transcultural, de ir para outras regiões, Paulo era alguém que também trabalhava, vamos dizer, em outro setor que não da pregação. Amém? Então, é necessário que você entenda isso. O que tem ordenado identidade e atividade da sua vida? Porque às vezes você pode fazer um trabalho bom, esse trabalho pode ser até dentro da igreja, irmãos. Mas se não partir da conceituação de que esse trabalho não define a sua identidade, você vai ter grande problema. É muito comum, irmãos, é muito comum pastores, líderes, se definirem pelo que eles entregam dentro da igreja. Convenhamos, o trabalho dentro da igreja, irmãos, você já parte do entendimento que ele é de Deus e para Deus, concorda comigo ou não? Então isso já diminui um pouco aquela, vamos dizer assim, aquela abertura para a pessoa dizer não. Tem muita pessoa que tem dificuldade de dizer não para os trabalhos dentro da igreja. Por quê? Eu digo não porque às vezes não tem tempo e etc. A pessoa sente mal por dizer não, porque o não que ela está dando aparentemente é um não para quem? Para o próprio Deus, né? Estou dizendo não é para misericórdia, né? Dizer não para Deus. Aí a pessoa vai lá, toda arrebentada, manejando mal o tempo que ela distribui com a família, não fica em casa, não brinca com os filhos, não dá tempo para a esposa. Por quê? Porque é da igreja. Então, se é da igreja, eu não posso falar não. Irmão, isso é um pensamento equivocado. Amém? Primeiro, porque Deus não restringe a atuação para Ele nas atividades da igreja. É toda uma vida de adoração ao Senhor. É toda uma expressão cultica ao Senhor, do meu despertar até o meu adormecer. Amém, irmãos? Então Deus não está fazendo essa separação. Se nós estamos fazendo separação, nós estamos restringindo, diminuindo o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Então nós já estamos equivocados no nosso entendimento. Só que aí a pessoa trabalha, ela prega, vamos dizer aqui, num serviço dentro da igreja. E é muito comum você estar fazendo um bem numa vocação divina, onde você percebe que são coisas, vamos dizer assim, com um caráter mais religioso. É extremamente comum pastores, líderes, pessoas em posições ministeriais se definirem pela atividade. Então elas começam a se tornar idólatras de um chamado de ministério. Isso é possível? Não é só possível, como é comum, irmão. Como é comum. Por quê? Irmãos, existem trabalhos por aí que talvez você não vai conseguir, como eu disse domingo passado, extrair um significado primário. Amém? Às vezes trabalha num setor onde o seu trabalho... Eu me lembro uma época que eu estava trabalhando no hospital, no hospital militar, no meu período que eu fiquei no exército por 2 anos. E por uns 2 meses me colocaram num setor que eu, como médico, basicamente eu não fazia atuação nenhuma de médico. Era um serviço de auditoria. Meu irmão, ficava carimbando um papel. Mas alguém tinha que carimbar o papel, amém? Aí me colocaram lá, faltou alguém, me colocaram lá. Eu fiquei lá carimbando papel, irmãos. Eu me sentia vazio, mal assim. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu podia estar atendendo alguém, salvando alguém, né? E estou lá carimbando o papel, que significado há nisso? Ah, lógico, isso tem muitos anos, à época eu não consegui entender a profundidade das coisas, né? Obviamente que é necessário que alguém carimbe o papel,
Se aquele papel não for carimbado, gera um colapso no sistema lá de saúde do exército. Pensa só, irmãos. E aí sim pessoas vão padecer porque o indivíduo não foi diligente em carimbar o papel. Quem está entendendo? Evidente, eu não tinha noção disso. O que eu quero dizer? Você vai carimbar um papel, a relação é fria, irmão. Amém? Você não olha para o papel e fica, Senhor, meu Deus, né? É uma relação mais fria, só faz o que tem que ser feito. Aqui na igreja é diferente, porque o trabalho é uma pregação, você está falando em nome de alguém, e quando você fala em nome de alguém e não permite que a tua lógica convença as pessoas, mas que o Espírito realmente atue, as pessoas são transformadas, são quebrantadas, e você consegue contemplar isso. Você vê famílias restauradas, você vê casamentos restaurados, você vê filho e pai voltando a falar, você vê pessoas saindo das drogas, amém, irmãos? Você vê pessoas provando de milagres, e é muito importante a gente entender isso, colocar esse equilíbrio. Peraí, é o Senhor que está operando, é o que Paulo vai dizer, mas é a graça de Deus comigo. Então repete comigo, a graça, porque senão eu me perco pensando que sou eu, perco pensando que, olha, estou em paz comigo mesmo, porque estou fazendo e as coisas estão acontecendo. Irmãos, podem ter circunstâncias que vão ser feitas e não vão acontecer, não é mesmo? A nossa geração não passou por períodos de guerras, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, a gente não passou, só alguns bem velhinhos que ainda conseguiram aí testemunhar a Segunda Guerra. Então, a gente não tem muita noção do que é reerguer uma civilização como a Europa. O povo do Rio Grande do Sul vai perceber isso agora, está percebendo isso agora. Então, por mais que a gente tenha passado por algumas situações sociais complexas, um período pós-guerra, que você vê um abatimento global, que você vê um abatimento de toda a igreja. Pense, irmãos, você num domingo você está orando pela paz, no outro domingo metade das pessoas morreram, faleceram, exército entrou no seu país. A gente não tem a gente não tem noção do que é isso. Amém? A gente não tem noção desse ordenamento. Geralmente nós reclamamos de barriga cheia, não é assim? Então diga mais uma vez, pela graça sou o que sou. Muito bem. Então, irmãos, nós precisamos entender, a graça me define, e é por conta da graça que ela me motiva a trabalhar da maneira correta. Basicamente, irmãos, existem 4 maneiras pelas quais o Evangelho, com o seu trabalho de graça, transforma o modo com o qual compreendemos e interpretamos o trabalho. Primeiro, o Evangelho transforma a nossa motivação. Repete comigo, motivação. Segundo, o Evangelho transforma o nosso conceito de trabalho. Diga conceito. Terceiro, o Evangelho transforma a nossa ética. Diga ética. E quarto, o Evangelho transforma a nossa visão de mundo. Diga visão de mundo. Então percebe que o Evangelho, ao mexer na nossa motivação, ele vai ordenar essa questão. Quem eu sou e o que eu faço. Quem eu sou está em Cristo, o que eu faço deve ser uma expressão de quem eu sou. O trabalho, irmãos, ele coopera para que o quem você é seja expresso. Ora, se quem você é está vinculado apenas a uma atividade, se porventura lhe retiram aquela possibilidade de atividade, acabou. Estava conversando com uma irmã uma vez, e ela diz da seguinte maneira, eu fui chamada para vender, eu sou bom em venda. Eu falei, então, mas você vive em um regime democrático, onde a política econômica ela é capitalista. Perfeito. Eu falei, se você vivesse num regime que não tivesse nada disso, que não tivesse possibilidade de compra e venda, então você deixaria de existir? Você perdeu o seu significado? Eu falei, é um equívoco você pensar nisso. Eu falei, olha, você pode sim adequar um dom que você recebeu para venda, perfeito. Mas muito provavelmente o seu dom está em o quê? Comunicar. Muito provavelmente o seu dom está vinculado com o quê? Persuasão. Quem está entendendo? Eu falei, você não pode diminuir apenas por uma questão que só vigora em um regime econômico. Se você tira a possibilidade de compra e venda, você deixou de existir. Falei, então você não é a vendedora, você é uma filha amada por Deus, que lá na obra de Cristo na cruz, seus pecados foram perdoados, você é uma nova criatura, você tem lugar à mesa do Pai, essa é quem você é, e Deus te deu dons e habilidades, que podem ser canalizados na área como a de venda. Amém, irmãos? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas hoje completamente massacradas pelo mau resultado. Talvez a motivação de você vir para a igreja seja esse, para que agora o seu negócio tenha um bom resultado. Pois deixa eu te dizer algo, irmãos. A mensagem de Cristo não é para lhe dar a garantia de que você vai ter sucesso no seu emprego. Bela mensagem do Dia das Mães, né? Amém, irmãos? Não é, irmão. Não é. A mensagem ela transcende. Poxa, mas aplicando o que Deus me ensina, por meio das Escrituras, isso não vai melhorar o meu trabalho? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma vai melhorar. Mas, irmãos, não é uma garantia absoluta. A garantia que Deus nos dá na sua palavra, vamos lá, é que vivendo a palavra dele, você vai poder percebê-lo, seja no dia bom, seja no dia mau. Amém, irmãos?
Agora, é muito mais provável que você tenha sucesso, progresso, bons resultados a partir de princípios bíblicos do que não realizando princípios bíblicos. Agora, é possível você ignorar o que a palavra diz, é possível você não executar princípio nenhum de Deus e ainda assim ter produtividade no seu trabalho. Como? Ué, meu irmão, quer que chame um traficante para te dar aula de ganhar dinheiro? Sim ou não? Quer que chame alguém da indústria pornográfica para falar sobre o que é ter resultado e ganhar dinheiro? Você acha que, vamos orar aqui para abrir um canal agora? Faz o menor sentido. Vocês estão entendendo? Então, não podemos absolutizar. Se eu vir na igreja, então meu trabalho agora vai dar muito dinheiro. Irmão, não vai, aqui você não vai ouvir isso não. Aqui você não vai ouvir isso não. Não estou aqui para lhe iludir, não estou aqui para lhe enganar, irmão. Agora, o que eu posso dizer, concordando com o autor de Provérbios, é que aplicando princípios bíblicos, é muito mais provável que você organize seu trabalho, que você seja justo nas relações, amém? Que você consiga ter uma boa entrada e uma boa saída em qualquer lugar que você vá. E é muito mais provável que você também tenha resultado. E acima de tudo, aprenda a interpretar o resultado que você tem. A partir de princípios bíblicos, existem princípios de gestão, para que você não seja uma pessoa consumista. Muito dos colapsos econômicos na nossa vida não está pela falta de trabalho, mas está pelo abuso na administração dos recursos que chegam por meio do trabalho. Aí sim, a Bíblia vai te trazer significado, vai te trazer uma interpretação devida das coisas. E isso vai gerar resultado? Vai gerar resultado, irmão. Agora, se esse resultado vai ser suficiente para você dizer assim, olha, agora eu sou o melhor do mercado, irmãos, quem traz isso para você é para te iludir. E no final, geralmente, tentam recolher uma oferta, porque se você der, Deus vai te abençoar, não é assim? Eu chamo de chantagem gospel, irmão, amém? Chantagem. Isso é para ludibriar as pessoas. Então não, a palavra de Deus está aqui sobretudo para lhe resgatar. De quem? De você mesmo. Para que você deixe de viver uma vida orgulhosa, apenas pensando nos seus próprios interesses. A palavra de Deus nos equilibra. Um dos maiores impactos que eu vejo na vida do indivíduo, a partir de princípios bíblicos, tem a ver justamente com a interpretação da vida. De não se deixar levar pelo próprio orgulho, não se deixar levar pelo hiperconsumismo, e isso vai gerando efeitos também nos seus negócios. Se você começar a aplicar o que a Bíblia diz sobre excelência, sobre ser extremamente competente, ainda que a sistemática de trabalho seja de um chefe ruim, de um gerente ruim, mas você é excelente, fiel, competente, porque você trabalha para Deus, irmãos, em um momento ou outro isso vai ser notado, pode gerar uma promoção para você, quem está entendendo? Mas eu posso entregar do púlpito isso como uma garantia? Não posso, por quê? Porque pode ser que você seja extremamente competente, excelente, e isso gera ciúme no gerente e ele te demita, é ou não é, irmão? Não é? Eu estou sendo verdadeiro, estou sendo honesto, estou sendo sincero contigo. Agora, é muito mais provável, e é o mais comum de acontecer, você com a sua excelência, você vai semeando excelência, novas portas vão se abrindo. Glória a Deus, irmãos. Então, tá bom. O Evangelho transforma o nosso conceito de trabalho. Já trabalhei isso domingo passado. A gente deixa de olhar para o trabalho como algo setorizado e olha para o trabalho como expressão de culto. O Evangelho transforma a nossa ética. O conteúdo, irmão, de revelação nos impulsiona a uma coerência. Amém? Uma coerência de vida. Então não tem como. A ética cristã que você recebe aqui na igreja, ela se reverbera por onde quer que você caminha. Ou pelo menos deveria ser assim. Por quê? Porque Deus quer de nós o quê? Coerência. Repete comigo, coerência. Coerência, irmãos. Entre o levantar das mãos aqui para exaltar ao Senhor em sinal de rendição, e mãos honestas no seu trabalho. Isso é coerência, isso só para Deus como adoração. Então essa ética, ela transborda. Não tem como, irmãos. Isso não tem nada a ver com você, sacralizar o seu trabalho, colocar lá, olha, se eu colocar uma Bíblia aberta em Salmo 91, geralmente é o Salmo que o povo coloca, né? Colocar em Salmo 91, eu vou espantar os maus olhados aqui, e aí Deus vai estar fazendo presente. Irmãos, Deus vai se fazer representado por aqueles que forem coerentes com aquilo que aprendem a partir das Escrituras. Amém? Ele será representado, o testemunho de Cristo será visto, será conhecido por conta de filhos e filhas que decidiram se comprometer com um testemunho fiel. E por isso a importância do congregar, irmãos, porque é aqui no ato de congregar que nós seremos expostos ao ensino da palavra. É no ato de congregar que você vai ter a possibilidade de construir amizades espirituais, pessoas que te confrontam,
pessoas vão caminhar contigo, pessoas que vão lhe ajudar. Eu gosto de uma fala do reverendo Timothy Keller, que ele vai dizer da seguinte maneira: olha, por mais que nós compreendamos que o nosso trabalho, debaixo de um significado divino, ele deve gerar um bem comum. Lembra que eu trabalhei isso domingo passado? Ele deve visar um bem comum. Não há nada de errado em eu desfrutar de benesses da produtividade do meu trabalho. Eu só não posso pensar que ela é só para isso. A produtividade do meu trabalho deve gerar também um bem comum. Eu devo interpretar o trabalho enquanto bem comum. Caso contrário, eu vou estar vivendo apenas para mim mesmo. Ok, mas aí o Timothy Keller vai dizer assim: mas nós precisamos nos lembrar que todos nós temos uma inclinação carnal. Timothy Keller, ele é maravilhoso. Ele sempre vai exaltando a revelação bíblica e depois ele faz questão de lembrar quem nós somos, amém? Em Cristo e as nossas limitações. E dentre as nossas limitações existe o quê? Essa inclinação carnal. Então esse desejo apenas de viver para si mesmo, não é um negócio, irmãos, para você que está começando na fé. É para todo mundo. É para o Henrique que está pregando. É para o irmão que tem 30 anos de evangelho. E é para você que está vindo hoje. Todos nós temos essa inclinação carnal, que no fim está cansado do bem comum, que no fim só está pensando em si mesmo. E é importante a gente reconhecer isso, irmãos. É importante reconhecer que por vezes a gente está cansado. Eu estou cansado de trabalhar para os outros, vamos dizer assim. Você tem que reconhecer isso, irmãos. Você tem que ser honesto com você mesmo. E é nessa honestidade relacional com o Pai que as coisas vão sendo ordenadas. Eu disse que é honesto você se expressar, mas que é desonesto permanecer da mesma maneira, sabendo da revelação bíblica. Você precisa se reconhecer: puxa, eu tenho limitações, e as minhas limitações me fazem pensar em mim mesmo. Senhor, eu reconheço que esse orgulho meu, ele está todo dia querendo crescer, mas eu quero, Senhor, alimentar a minha relação contigo, para que o meu orgulho não assuma a dianteira da minha vida. Quem entendeu, diga amém. Mas todos nós temos um orgulho, e a gente precisa ficar muito atento, porque a tendência é ele ir crescendo, irmãos. E no altar do nosso coração só tem espaço para um Deus: ou é o nosso Criador, ou é o nosso próprio orgulho. Amém? Por isso, irmãos, a gente precisa ser confrontado. Não é na mensagem de hoje, possivelmente na próxima, nós vamos abrir um pouquinho, expor um pouquinho as bem-aventuranças, que é uma espécie de código de ética cristã. As bem-aventuranças, elas vão na contramão do mundo. Elas são paradoxais a como a nossa carne gostaria de responder. Especialmente, irmãos, a da pacificação. Bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque nós temos uma tendência carnal de tomar lado, é ou não é? A gente quer tomar lado, a gente quer examinar a razão e tomar um lado. E a proposta bíblica é paradoxal a isso, não é? Pacificação. Você vai apazigua e apresenta ao Senhor. Você vai ser o agente de paz. Então você vai ser o primeiro a abrir mão dos seus próprios interesses, porque querer ter razão é a partir do seu próprio interesse. E nós vamos a partir do interesse divino. O interesse divino é que haja, diga, paz. Muito bem, somos promotores de paz, se no ambiente de trabalho ou fora. Então o Evangelho, ele transforma também a nossa visão de mundo. A gente interpreta o mundo de uma maneira diferente, que aí entra aquela questão do shalom, de trazer paz ao caos, de trazer ordem ao caos. Você tem a necessidade de fazer essa leitura do seu trabalho hoje. Como que você coopera para que o shalom de Deus seja estabelecido no seu microambiente de trabalho? Você precisa realizar esse esforço junto do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, você vai se ver extremamente fadigado e cansado. E aqui eu já quero conectar um texto. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 10, versículo 38, que é um texto muito utilizado para falar sobre ativismo e contemplação de adoração, que é o texto de Marta e Maria. Amém, irmãos? A gente adora pegar Marta e Maria como exemplo para falar sobre o quê? Não seja como Marta, né? Que está lá, ó Jesus, coitadinho, sentado na sala dela. E Marta não parava de trabalhar. Aí tem as irmãs que se identificam com Marta, e os irmãos, né? Que gostam de trabalhar. Fala, mas isso é um absurdo. Jesus não reconhece o trabalho das pessoas, não é não? E, bom, eu não quero desfazer as propostas tradicionais de interpretação desse texto, mas eu quero poder contribuir com uma linha de interpretação um pouquinho diferente do habitual acerca de Marta e Maria. Então, vamos ler lá, Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em casa. Para tudo, vai lá para Lucas capítulo 10, versículo 1. Vamos começar Lucas 10, 1. Pronto, eu creio que essa passagem inicial é importante para a gente entender Marta e Maria, ok? Então Lucas 10, versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Repete comigo, 2 em 2. Muito bem. Adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Agora pode ir para o 38.
Muito bem. O que eu quero propor aqui, em termos de proposta interpretativa, é que essa expressão inicial do capítulo 10 não saiu de cena. Essa expressão do 2 em 2, talvez, eu estou colocando um talvez aqui, é uma proposta de interpretação. Talvez ele esteja em cena. Por quê? Porque a história foi se desdobrando. Esse Lucas 10, versículo 1, e não é porque está no mesmo capítulo não, tá? Porque às vezes muda o capítulo, mas continua a mesma cena. Mas ele está num continuar de uma mesma cena, onde Jesus comissiona, eles começam o seu trabalho de 2 em 2, não há uma precisão se esses discípulos de 2 em 2 eram exclusivamente homens, provavelmente sim, ok? Provavelmente sim. Mas não há também uma situação que a gente pode sacramentar que esses de 2 em 2 eram exclusivamente homens. Ele vai fazer uma pausa durante o texto para falar sobre a bem-aventurança, e depois ele vai continuar. Então ele está no mesmo trajeto, é a mesma cena. O grande comissionamento, ele vai se movimentar, ensina algo, e aí vai ter esse momento de entrada na casa de Marta e Maria, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Importante aqui, nos manuscritos originais, você não tem a expressão sua casa, você tem que Marta o recebeu. Aí muitos eruditos concordam que essa linguagem no grego de o recebeu ou o acolheu, isso estaria vinculado diretamente a uma casa. Então, muito provavelmente, na NVI foi colocado dessa maneira, e muito provavelmente esse o recebeu está ligado a recebê-lo na sua casa. Muito bem. O texto não fala para nós se existiam outras pessoas ali nessa casa, mas a história se inicia, versículo 39. Vai lá. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Bom, aqui que é uma grande disputa interpretativa. Por quê, irmãos? Porque essa expressão ficou aos seus pés, ficou sentada aos seus pés, qual que é a interpretação tradicional desse texto? Que ela ficou aos pés de Jesus no sentido literal, concorda comigo? Então, sei lá, Jesus sentou e ela se deitou ali, sei lá, ficou aos pés de Jesus. Só que essa mesma expressão, ela vai ser empregada na vida de Paulo. Só que não é colocado de maneira literal. Vai dizer que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, que foi quem o instruiu, quem o mentoriou. E a expressão ali não é que Paulo ficava preso no pé de Gamaliel, mas ficar aos pés significa o quê? Alguém que recebe dos seus ensinos. Repete comigo, ensinos. Muito bem. Então, mais uma vez, irmão, eu não estou desprezando a proposta tradicional. Eu só acho que muitas das vezes a gente faz um reducionismo e pensa que o texto está falando exclusivamente sobre ser ativista ou ter um caráter contemplativo. Amém? E aí a gente muitas vezes não consegue entender o equilíbrio entre fé e trabalho, entre adoração e trabalho, porque a gente pensa que se eu trabalhar, eu poderia estar contemplando. E aquele que tem mais tempo de orar, então esse vai ser mais espiritual do que aquele que trabalha. Aí você gera uma régua desproporcional. Eu sou formado em medicina, hoje não atuo, mas eu me lembro de plantões que eu fazia 60 horas, 48 horas, direto, irmãos. E não eram 48 horas dividido por 2 horas de oração, amém? Era o tempo todo. Então, isso seria, eu jamais poderia desenvolver espiritualmente, enquanto outras pessoas têm um tipo de trabalho que elas trabalham 2 horas por dia, ou elas têm várias empresas, elas podem ficar o dia inteiro dentro do quarto, percebe? Então, gera uma régua desproporcional na avaliação do que o texto diz. Então, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Existe algo aqui, irmãos, eu estou tentando trazer na linguagem mais acessível e simples possível, amém? Mas no grego, eu não vou utilizar a palavra para ficar tranquilo, mas na linguagem grega que foi escrito no Novo Testamento, existe uma expressão que quando ela é colocada atrás de um pronome, ou à frente de um pronome, ela muda a sua estrutura, ela deixa de ser uma conjunção que liga uma coisa na outra, ok? E ela ganha um outro emprego. E isso é possível de você perceber numa Bíblia chamada King James. Na Bíblia King James, que é a versão muito antiga das Escrituras, na Bíblia King James, esse texto ele não vai estar, mas a sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, mas vai estar um também. Então esse e, sua irmã, né, no caso ali não está aparecendo, né? Existia um também, e sua irmã também ficou sentada aos pés. Então esse e, que seria uma junção para também, é capturado na Bíblia King James. É a única que coloca isso, na versão inglesa é possível de perceber. O que ela está propondo seria em qual sentido? De que Maria, assim como Marta, recebia dos ensinos de Jesus. Então, eu estou propondo aqui, que o texto está partindo de um entendimento, de estar aos pés, no sentido de receber o ensino, glória a Deus, e que Maria, assim como Marta, recebia dos ensinos de Jesus. Quem entendeu, diga amém. O entendeu, eu estou acompanhando, não quer dizer concordo plenamente, amém? Muito bem. Assim como Maria.
E tem outro ponto, nós não escutamos a voz de Maria nessa cena. Então tem que se fazer a pergunta, Maria estava nessa casa, nesse momento? Vamos seguir. 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado? Qual que é a cena comum que a gente faz? O tenha me deixado. Marta estava lavando louça, Maria devia estar junto lavando louça, Jesus apareceu, ela jogou a louça para cima, é ou não é? Dane-se, agora eu vou adorar Jesus, porque adorar Jesus é mais importante. Irmãos, essa interpretação tradicional, e meu irmão, não está errado. Não há nada mais importante do que você parar qualquer coisa que estiver fazendo para poder se render aos pés do mestre. Afinal de contas, era a presença do próprio Jesus. Quem entendeu, diga amém. Perfeito, está legal essa interpretação tradicional, mas vamos tentar cavar um pouquinho mais profundo, ok? Aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Mais uma vez, a voz de Maria não é ouvida no texto. Seria possível que Maria não estivesse na cena? Seria possível que ela não estivesse na casa, era possível que ela tivesse o quê? Cumprindo a sua vocação. Por isso que eu creio que Lucas 10:1 não pode ser perdido de vista. Em Lucas 10:1 foi dito que eles saíram de 2 em 2. É possível, irmãos, eu não estou cravando, é possível que Maria estivesse cumprindo a sua vocação, de pregar em nome de Jesus, de anunciar as boas novas por onde quer que ela estivesse. Isso não quer dizer que Marta não o fizesse também, mas Marta estava com muitas preocupações, e aí a gente precisa entender o que Jesus fala. Diz a ela que me ajude, versículo 41, vamos lá. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus não disse que o que ela estava fazendo era errado. Jesus não pontuou que o trabalho dela era errado, mas disse que ela estava se importando com coisa demais. Amém? Ele não está dizendo, olha, o que você está fazendo é errado, mas está dizendo que o ordenamento das preocupações da vida dela estava sendo feito de maneira equivocada. E inquieta com muitas coisas, versículo 42, vai lá. Contudo, apenas uma é necessária. Em alguns textos vai estar, algumas poucas são necessárias, apenas uma. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte de Maria? Entende? Eu acredito que possa ser simples demais pensar que a boa parte de Maria foi deixar o trabalho para a irmã e se sentar aos pés de Jesus. Eu tomo para mim que a boa parte de Maria então seria o quê? Como ela tem crescido aos meus pés, ou seja, recebido os meus ensinos, ela tomou a decisão mais sábia. E qual foi a decisão mais sábia? De entender que a minha chamada, o que eu chamei ela para fazer, é o que é mais necessário. Então o texto aqui não estaria falando, isso é uma proposta, não estaria falando sobre ativismo e contemplação, mas estaria falando sobre o quê? Comparação e quantidade. Entende? É como se Marta estivesse dizendo assim: olha, a minha vocação e a quantidade de coisas que eu faço importa. Então Maria, além de fazer o que ela faz, deveria me ajudar. E o que Jesus está dizendo para cima, não, Maria foi sábia em escolher o quê? O que eu disse para ela fazer. E ela está cumprindo a sua vocação. Então Marta, você não precisa fazer tudo que você está fazendo, você tem que fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Quem está entendendo? Isso é uma proposta de interpretação. Glória a Deus. Então, olhar nessa ótica vai ampliar um pouquinho mais, porque muitas das vezes nós nos comparamos, muitas das vezes nós olhamos para a produtividade do outro e a gente fica incomodado. É ou não é, irmãos? A gente fica inquieto, porque a gente nunca se viu capaz ou competente de produzir tanto como outros produzem, ou de fazer tudo que os outros fazem. Tem pessoas que você olha e fala assim: poxa, mas ela faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer tudo isso. Ou então eu estou fazendo e o outro não faz tudo que eu faço. Então, poxa vida, será que Jesus não está se atentando? Jesus, você não está prestando atenção que eu estou fazendo muito mais coisas do que outros? Fala, não, espera aí, você pode estar fazendo muitas coisas, mas não necessariamente o que eu te chamei para fazer. E essa é uma pergunta que você deve fazer hoje. E isso mistura tudo, tá? Não é apenas o trabalho na igreja, é o trabalho dentro e fora. Porque às vezes, irmãos, eu já disse aqui, o trabalho enquanto ídolo, ele vai exigir um sacrifício. Todo ídolo requer sacrifício. E por vezes, na maioria das vezes, quem nós sacrificamos em favor do trabalho é quem? A nossa família. Eu disse domingo e volto a falar novamente. Tem muitos homens, irmãos, que expressam o seu amor e cuidado em favor da sua família por meio do trabalho que eles realizam. E glória a Deus por isso, amém? É uma forma de você expressar amor e cuidado da sua família. No entanto, irmãos, é insuficiente para uma relação a dois. A sua esposa, evidentemente, te respeita e te honra pelo que você trabalha, mas você precisa ter algum tipo de afeto também. Você precisa ter um tipo de aproximação. Glória a Deus.
Muitos homens se sentem assim: puxa, eu queria ser reconhecido pelo que eu faço, eu não sou reconhecido em casa pelo que eu trabalho, e etc. E na cabeça do homem: eu estou amando a minha família, trabalhando no que eu trabalho. Perfeito, isso deve ser reconhecido, mas não é suficiente para uma relação a dois. Você não está casado com um bicho, meu filho. Amém? Então, está correto, mas é insuficiente. Eu preciso entender que eu preciso organizar minha vida para me dedicar ao trabalho, para ser responsável com a minha casa, para abençoar a minha casa também financeiramente. Amém? Entender que o que eu recebo em termos de resultados, em termos de salário, etc., deve ser para o desfrute da minha família. Posso sim desfrutar de sonhos, inclusive materiais, mas a minha vida não pode ser resumida a apenas ganhar dinheiro para comprar coisas materiais. Eu posso desfrutar, mas eu devo pensar também que aquilo que eu recebo deve gerar um bem comum, que o trabalho que eu faço promove alguma coisa, promove algum bem-estar. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, a questão aqui não é aniquilar Marta, irmãos, e falar: expulsem as Martas de casa, o que importa é apenas Maria. Não, irmãos, o que importa é dizer que tanto Marta quanto Maria recebem os conselhos do Senhor, mas que Marta em algum momento estava colocando várias coisas para serem feitas, sendo que o próprio Jesus não a tinha chamado para serem feitas. Eu posso dizer aqui dentro do campo da igreja, né, que eu trabalho aqui, estou aqui, etc., e lidero uma igreja, que é muito comum as pessoas acumularem trabalho aonde? Dentro da igreja. Mais uma vez, porque surge uma oportunidade de trabalho, a pessoa rapidamente entende que é para Deus. Se é para Deus, como é que vai dizer não? Aí ela sai abraçando. E a gente precisa ter equilíbrio. Nós temos o costume de fazer isso, pelo menos uma vez por ano a gente faz, inclusive está na época de fazer, que é de examinar todos os voluntários da igreja. A gente pede lista de voluntários de todos os times, e aí a gente faz um comparativo, para ver se tem pessoas que estão atuando em muitos times. Isso já aconteceu, de alguns irmãos, eu cheguei e falei assim: irmão, deixa eu conversar contigo, queria falar com você, que você está em 6 times. Ô pastor, eu amo servir. Eu falei: então, eu também amo te ver servindo, mas isso não é sustentável. Você tem uma família para cuidar, você tem seu tempo para gerir, você tem suas coisas para construir. Não dá, irmão. Não, mas eu amo, é minha vida. Não. Sua vida é a sua relação com Cristo. O serviço é uma expressão dessa vida. Não dá para você absolutizar. Eu falei: eu sei que você se diverte servindo, mas negativo. Aqui não. Você vai ter que diminuir essa carga de trabalho. Então vamos reduzir aí para 2 times. A pessoa quase morre, irmão. Amém? Tem que segurar as pontas. Tem que servir, mas tem que aprender também a desfrutar. Por quê? Às vezes você está como Marta, aí sim. Você está fazendo o que Deus falou para fazer, mas você quer fazer uma outra série de coisas também. Então, Deus está te chamando para o, ok, mas o que eu lhe chamei para fazer? Muito bem, eu não estou dizendo que o que você está fazendo, como Jesus não pontuou, eu não estou dizendo que é errado. É muito certo, é honesto, é maravilhoso. Só que as suas preocupações estão desordenadas. Aquilo que importa só virou mais uma coisa no meio do todo que você faz, enquanto você deveria se dedicar àquilo que eu te chamei para fazer. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, não precisa abraçar definitivamente essa proposta, ok? Não precisa, mas é apenas um outro ângulo para a gente olhar para esse texto. Bom, já para fechar a mensagem, que eu disse que eu ia fechar um pouquinho mais cedo, eu quero encerrar falando algo que é extremamente importante, irmãos. E Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, vai nos ajudar. Eu li esse texto semana passada e eu acredito que ele vai nos ajudar novamente. Gênesis 2, 1 ao 3, ele pode colocar para nós. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Versículo 2. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então diga assim: Deus descansou. Pronto. Deus descansa e nós vamos perceber que a partir do descanso de Deus o ser humano passa a viver. O que é importante para nós, irmãos? Isso eu disse domingo passado, é algo difícil para mim. Nós temos um costume de associar trabalho e produtividade quando nós estamos acordados ou dormindo. Vamos lá. Acordados, né, irmãos? Então a gente sente que o dia começa quando nós acordamos. Só que a proposta bíblica é diferente. O que Deus nos ensina é que o dia começa com Deus trabalhando. A vida do ser humano não começa com o ser humano trabalhando, começa com Deus fazendo. O elemento de descanso não é apenas uma pausa. O elemento de descanso é reconhecer que a primazia dos meus dias deve partir de quem? De Deus. Então, muitas das vezes, irmão, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Desde a época que eu trabalhava na medicina, até o meu último dia trabalhando na medicina, aqui no ministério, eu gosto demais de trabalhar, irmão. Eu acho um trem fascinante, fantástico. E porque, para mim, não é apenas um senso de responsabilidade, também tem um caráter de diversão fantástico. Satisfação, cumprimento de propósito, enfim. Isso tanto na época que eu trabalhava na medicina, ou na época, eu já fui professor de tênis, irmão, só tem essa, viu? Amém? Eu fui professor de tênis. Outras atividades que eu fiz.
Eu gosto, trabalho em um ambiente que me satisfaz. Muito bem. Só que por muito tempo cultivei esse pensamento. Do quê? O dia começa quando eu trabalho. Mas a proposta bíblica é que o dia começa quando eu descanso. Porque o descanso tem esse elemento de confiança de que quem começa a trabalhar é Deus, irmãos. Amém? E para mim, eu confesso, foi extremamente difícil assumir isso. Porque eu me sinto bem na atividade e eu tive que aprender a me sentir bem quando não estou produzindo. Eu gosto de uma colocação do Bernard Shaw. Ele vai dizer: descanso não é distração vazia, muito menos ritual e sem sentido. É uma disciplina sagrada na qual nos lembramos do 7º dia da criação e alimentamos nossa expectativa pela consumação do 8º dia da nova criação. E o que conecta nosso descanso de agora com o nosso descanso futuro é a participação na obra redentiva de Deus, que já foi iniciada em Jesus. Atenção, descansar é orientar toda a nossa vida à luz da segunda vinda de Cristo, de modo a participar de tudo aquilo que já foi iniciado em sua primeira vinda. Podemos até nos aposentar de nossas profissões, mas jamais nos aposentaremos do reino de Deus. Então Deus criou o trabalho? Diga sim. Mas o trabalho não é o nosso Deus. Então o descanso também carrega uma mensagem escatológica de fim dos tempos. Ele aponta para o descanso após a vinda de Cristo. Se nós valorizamos a relação com Cristo, o descanso, ele ganha caráter pedagógico para as nossas vidas. Porque o descansar para nós é confio em Deus que Ele já está trabalhando. Mas o descansar também é confio em Deus, porque no fim não haverá miséria, no fim não haverá fadiga, no fim tudo será restaurado e nós viveremos plenamente com Ele. Glória a Deus. Então nesse ambiente de descanso de Deus, nós descansamos como um reconhecimento que Ele trabalha mesmo quando nós descansamos. Então Deus descansa, o homem começa a viver. O ambiente de descanso de Deus é o ambiente de habitação de Deus. Deus coloca, irmãos, como mandamento o descanso. É tão importante, irmãos, o descansar, que ele tem força de mandamento. O nosso corpo precisa disso. Agora nós não podemos pensar, e a nossa mente, nós não podemos pensar que o descanso é simplesmente uma inatividade. Se descansar para você é apenas ficar inativo, é porque nós não entendemos o que é o descanso. O descanso alimenta a nossa alma. O descanso não apenas revigora o nosso físico. Eu sei, irmãos, que para quem produz e gosta da produtividade, é difícil parar um pouco. No entanto, irmãos, o nosso Deus, Ele trabalha por meio de ciclos e rotinas. Amém? É possível perceber isso. Tanto com a viração do dia, com as estações do ano, com aquilo que nós chamamos de calendário, com as órbitas que são conhecidas no universo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que trabalha por meio de ciclos e rotinas também. E a gente precisa entender a beleza que há nisso. Talvez você seja como eu, alguém que tem uma dificuldade de parar um pouco. Irmãos, é importante você ter alguém do seu lado para te ajudar a parar um pouquinho. Amém? Eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 26 para 27, eu tive um burnout, um esgotamento. 26 para 27. Naquela época eu dormia 2 horas por noite. Amém, irmãos? E nessas 2 horas que tecnicamente eu dormia, eu ainda sonambulava. Aí quando foi que eu falei assim, é melhor parar? Numa bela manhã de sábado, estava eu no UPA Coronel Antonino, trabalhando na emergência. Trabalhava lá todo dia. E aí a Camila me liga e fala assim, 2 anos de casamento. Amor, você sabe o que aconteceu à noite? Eu falei assim, eu descansei. Ela falou, não, vou te contar o que aconteceu. Você estava sonâmbulo e você abriu a janela do apartamento. Estava saindo pela janela. Falei, eu nego até a morte, porque eu não me lembro. Amém? Parecendo bêbado, né, irmão? Eu nego. E a Camila me manejou naquela época. Pensa, irmão, morreu como? Caiu da janela. Mas como? Dormindo. Que morte desgraçada, né, irmão? Não é nem para contar. Quase morri, irmão, igual um besta. Dormindo, irmão, como é que pode? Aí, que quando eu estava sonâmbulo, ela falava, ela dialogava comigo, ela contando. Ela falou assim, mas onde você está indo, né? Porque se ela falasse muito abrupta, poderia acontecer alguma coisa. Segundo ela, que intermediava o meu sonambulismo por anos, amém? Ixi, irmão, já fiz de tudo, você não está entendendo. Já marchei dormindo, quando era a época do exército. E vibrando, amém? Para quem é militar, vibrando. Sem segundas intenções, uma vez, como médico, estava examinando o abdômen da Camila, amém?
palpando. Depois pergunta para ela. Teve noite que eu falei, sai demônio, ela achou que era para ela, mas não era. Aventura. E ela disse que eu falava assim, eu vou pegar um pedaço de pau para dar nesse menino. O menino tem nome que eu não vou falar agora, amém? Que na época eu era pastor jovem, ele dava muito trabalho, irmãos. Então a motivação era até boa, amém? Mas quase morri de maneira idiota. E aí eu tomei um susto. E aí eu me permiti, através da ajuda da Camila, a restaurar. Hoje eu consigo dormir 5, 6 horas, e isso para mim é muito bom. Quero chegar em 8, eu sei que é difícil, mas 5 horas eu já estou me sentindo completamente pleno. Mas foi todo um trabalho, onde eu tive que aprender a descansar. Hoje eu tenho um dia de descanso, que é sexta-feira. Adivinha quem que implementou isso aí? A gestora da igreja. Qual é o nome dela? Camila, amém? Ela falou, sexta-feira ninguém trabalha. Por quê? Preciso deixar se eu trabalho. Pega um pouco de tempo, eu trabalho. Então para mim, estou confessando para vocês, é uma luta que eu tenho. Uma dificuldade que eu tenho de desacelerar meu pensamento, desacelerar um pouco e entender a importância do descanso. Então, fecho aqui. Descanso, irmãos, não é apenas uma pausa. Enquanto eu tratei o descanso como pausa, eu não conseguia usufruir do que é o descanso. Mas tenho aprendido que o descanso não é apenas uma pausa. O descanso tem a ver com o quê? Entender que a minha vida deve partir do trabalho de Deus e não a partir do meu trabalho. Se a minha leitura de vida é apenas a partir do que eu faço, então até o descanso, que eu chamo de descanso, não tem descanso. Mas se a minha leitura de vida é que pela graça sou o que sou, e tudo que eu faço não é por mim mesmo, mas pela graça que opera em mim, então o lugar da primazia da minha atividade não está na força do meu braço, está no que Deus faz enquanto eu estou descansando. Então o nosso descanso significa reverência ao trabalho de Deus. Irmãos, eu quero encerrar dizendo isso para você. Que você possa, como Maria, escolher a boa parte de ouvir o chamado de Deus e não acrescentar outras coisas, fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Que como Marta, irmãos, você também esteja aos pés de Jesus, reconhecendo o que Ele fala, mas que você seja confrontado por Jesus hoje, para não continuar como Marta, com preocupações que são desnecessárias. Permita que o Evangelho trabalhe o conceito de Deus sobre trabalho em você. Permita que o Evangelho traga para você a motivação correta. Permita que o Evangelho te entregue a visão de mundo adequada. Em nome de Jesus, irmãos, que você possa trabalhar na medida de Deus, trabalhar a partir de Deus e descansar, porque o nosso dia começa, não quando você acorda, mas porque Deus trabalhando enquanto nós dormimos. Amém? Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus aí do seu lugar.